Ela vai desejando quebrar aquele malfadado espelho, sempre distorcendo a imagem de seu rosto, né? Um velhinho aqui apareceu uma mulher. O homem impulsiona uma marreta em sua direção. Determine a velocidade de aproximação entre o objeto, marreta, e sua imagem, sabendo que a velocidade da marreta relativa ao espelho plano é de 3 metros por segundo. Parecido com outra questão, né? Então a gente tem aqui, ó, um espelho plano, né? Ok? Espelho plano. E eu tenho aqui um objeto que se aproxima com uma velocidade em relação ao espelho de 3 metros por segundo. A gente já sabe o seguinte, né? Se o objeto se aproxima a 3 metros por segundo, a imagem também se aproxima 3 metros por segundo do espelho. Ok? Tomando isso, ó, tomando como referencial o espelho. Né? Porque ó, se o objeto andar 3 metros, a imagem vai andar 3 metros. Certo? Lembra, a distância do objeto ao espelho é sempre igual à distância da imagem até o espelho. Então, se o objeto passar, por exemplo, de uma distância 8 para uma distância 5, a imagem passa de uma distância 8 para uma distância 5. Percebe o seguinte, né? Se eu tomar como referencial o objeto, esses dois caras aqui ó, se aproximaram 6 metros um do outro. Consegue perceber isso? A aproximação entre eles, 6 metros. Vamos supor que esse cara aqui estava na posição 0. Né? Aqui, vamos botar 8 metros, aqui 8 metros, então esse cara está na posição 16. Então ele estava a 16 metros de distância. Esse andou 3, então ele foi para a posição 3 metros. Esse andou 3, então ele foi para a posição 13 metros. Ok? A distância entre 3 metros e 13 metros é 10. 10 metros. Então, se antes eles estavam a 16 metros e agora estão a 10, é porque eles se aproximaram 6 metros em um segundo. Então, a velocidade, letra A, vamos botar aqui, né? A velocidade da imagem em relação ao objeto é de 6 metros por segundo. Não esquece, né? Nosso referencial é o objeto. Ok? Letra B. Quando diante do espelho plano disposto verticalmente, observando nossa imagem e nos afastamos do mesmo, o que devemos esperar quanto ao tamanho da imagem vista? Justifique sua resposta por meio de um esquema que apresente um objeto próximo e afastado do espelho e suas respectivas imagens. O espelho plano, o chão, os raios de luz que permitem traçar a imagem do objeto colocado diante do espelho. Tá. Ele quer que a gente faça o desenho disso tudo. Então, olha só. Eu fiz um esquema aqui, ó. Eu tenho um objeto na posição 1, beleza? Que gera uma imagem 1. E depois eu botei o objeto aqui na posição 2, que gera uma imagem 2. Certo? Ó, uma coisa importante, espelho plano, é sempre lembrar que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Então, se tu afastar um objeto ou aproximar um objeto, o tamanho da imagem dele continua sendo o mesmo. O tamanho da imagem dele não muda. Ok? Se ele tem 1 metro, a imagem dele vai ter 1 metro, tanto aproximando quanto afastando. Então, a pergunta se mudava o tamanho da imagem ou não, a gente já sabe que não. A gente vai ter que justificar pelo desenho, né? Eu vou pegar aqui 2 raios de luz, tá? Para a gente desenhar a imagem. Então, sai um raio de luz aqui da ponta do objeto, né? Chega no espelho. Percebe que esse meu raio de luz aqui está bem em cima da normal, né? Então, se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0. Ele vai voltar aqui pelo mesmo caminho. Esse raio de luz é sempre bom a gente desenhar no espelho plano, né? É mais fácil, certo? Eu vou precisar de um outro aqui, tá? Então, eu vou desenhar um segundo raio de luz que bate no espelho. Ok? E eu vou ter que botar aqui um ângulo de incidência, né? Deixa eu traçar a reta normal. Aqui eu vou ter a reta normal. Então eu vou ter um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Ok? Certo? Percebe o seguinte, né? Esse raio está chegando, bate no espelho, tem que fazer isso devagarzinho mesmo, né? E aqui ele foi refletido. Se eu prolongar esse raio de luz, ó, eu vou determinar o lugar que se encontra a primeira imagem. Né? É a prolongação dos 2 raios de luz refletidos no espelho. Eu vou ter o lugar da primeira imagem.
certo? Eu teria que fazer isso para o pé também, né? Vai um raio de luz paralelo, volta, vai o outro aqui inclinado, né? Ou inclinado aqui, reflete, eu prolongo e acharia o pé do objeto. E teria, como a gente já sabe, o tamanho da imagem igual ao tamanho do objeto. Eu vou ter que fazer isso também para a segunda imagem, né? Para a segunda imagem a gente vai ter um negócio desse jeito aqui, né? Um raio de luz vai no espelho, chega perpendicular e volta perpendicular, o mesmo, ó. Eu teria que desenhar aqui um segundo raio de luz, né? Opa, torto não. Teria que desenhar aqui um segundo raio de luz, ok? Teria que traçar aqui a reta normal, certo? E ver como que é a reflexão desse raio de luz, obedecendo a lei, ó, que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Se eu prolongasse esse outro raio de luz, eu teria aqui a formação da imagem, que se encontraria com esse raio que chegou perpendicular ao espelho. Percebe que as duas imagens continuam tendo tamanhos o quê? Iguais, independente ou não de eu afastar o objeto. Ok?